Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Kathleen Cardoso. Quero te agradecer pelo aceite do convite. Gente, a gente vai falar hoje com uma temática bem diferenciada aí pra gente estar encerrando o ano, que é a virada do amor. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero que tu te apresente pro pessoal que não te conhece ainda. Meu nome é Kathleen Cardoso, sou de Caxias do Sul e depois de uma longa jornada aí, trabalhando com mulheres, trabalhando com pessoas, fui me aprofundar em me autoconhecer como mulher, né? E o meu lugar em um relacionamento. E foi aí que o meu coração começou a despertar para ajudar outras mulheres a viverem o seu relacionamento de forma mais leve, mais plena, mais bela, né? E construir casamentos, relacionamentos, família com bases sólidas, porque foi o que eu construí dentro de mim. Então, hoje eu sou mentora de relacionamento e sexualidade, porque eu tenho experiência nessa área também, e estamos caminhando na construção de casais mais felizes. Muito bom. E olha só, Kathleen, queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal como é que foi esse ponto porque é o ponto da virada, né? A virada do amor é um ponto de virada. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada, como foi isso, e hoje, como é que tu alia isso e impacta, né, relacionamentos. Tudo começou porque eu não conseguia me encontrar nesse lugar. Eu não conseguia me encontrar no lugar e não me achava merecedora de viver um relacionamento saudável, né? Então, eu comecei a buscar dentro de mim essas respostas. O que tinha? Eu tinha dores, eu tinha algum trauma, eu tinha algum bloqueio. Por que eu não conseguia me ver feliz, viver feliz? Eu me imaginava, mas era uma realidade muito distante. E chegava na hora, não conseguia e comecei a perceber que eu estava repetindo um padrão. Fui buscar o autoconhecimento, né, de diversas formas e o processo começou assim. Em 2018, eu tive algo mais forte brilhou dentro de mim. E aí a mudança começou, né? Tudo que eu fazia antes, o trabalho que eu fazia antes começou a mudar e começou a queimar mais e mais no meu coração. Eu disse, não dá mais para ficar aqui. E aí eu comecei a migração. Então, tu me perguntou como eu faço isso hoje? Como foi o teu ponto de virada, né, para te começar a trabalhar com isso? Acredito que o meu ponto de virada foi em um determinado momento onde eu realmente me dei conta de que eu estava repetindo mais uma vez um padrão. E comecei a olhar para trás e conversar com várias pessoas, né? Sobre a ligação com pai, com mãe, com irmão. Comecei a fazer essa cadeia, né? E olhar para dentro de mim o que eu tenho guardado no meu inconsciente. Por que eu faço isso, né? Como eu me comporto quando acontece tal situação? Quando eu me comporto quando eu conheço uma pessoa? Como eu me comporto quando o relacionamento começa a avançar? E foi incrível. Eu comecei a perceber que eu precisava de um tempo, né? E nesse tempo eu disse, essa é a nova Kathleen que eu quero, só precisa de um processo. Nesse processo de construção foi onde eu disse, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso ajudar outras pessoas. Justamente porque o ambiente que eu trabalhava antes era muito feminino, né? Então, aquelas dores que eu ouvia das mulheres me fez eu ter esse desejo maior de ajudar não só elas, mas o relacionamento que elas tinham ou não tinham dentro de casa, né? Sim, tu acabou sendo, na verdade, exposta a várias realidades diferentes, né? Muitas. E aí, fora da situação que a gente vive, a gente começa a ver que o mundo vai bem além do nosso umbigo, né? Nossa! Muito mais. Inclusive, nesse ambiente tinha produtos de sex shop, né? Não era o foco, mas tinha produtos de sex shop. Então, essa realidade sexual vinha muito forte, né? Vinha com muita frequência. E aí, foi aí, né? O problema não é o ato sexual, o problema é antes, que era o que acontecia comigo, né? E é assim. E assim que foi acontecendo. A gente estava conversando nos bastidores, inclusive, né, com
digamos assim, que é algo comum, né? E que a gente vê hoje nos comportamentos, né? A gente estava falando dos comportamentos das mulheres, inclusive, sobre isso, né? Desse padrão ou desse automatismo, né? Que muitas mulheres vivem hoje, não se dão por conta que elas acabam, não param para pensar, né? Elas estão num circuito, eu não sei se é circuito ou curto-circuito. Às vezes é curto-circuito. Né? Bem por aí. E que às vezes acaba se perdendo no relacionamento, né? Perde se desconecta do parceiro, né? Ou não consegue manter uma periodicidade, né? Desse encontro entre os dois, desses momentos que são importantes, esses momentos de conexão mesmo, né? Eu percebo assim, o ser humano hoje, eu percebo que o ser humano hoje está no auge de ser vulnerável a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de influência, a qualquer tipo de influencer, inclusive, né? E os relacionamentos começam a se direcionar para outras pontas que levam ao distanciamento. Como a mulher que está ainda buscando uma independência, não sei porquê, né? Está ainda buscando um empoderamento. Deram esse nome, né? Eu não gosto muito desse nome, mas vamos usar esse que é o mais... Eu não gosto nada desse nome. Eu não gosto desse nome. Que nome tu dá? Eu chamo de fortalecimento. Posso te dizer bem o nome que eu dou? Que nós temos a natureza e a essência do Criador. Uhum. Então, naturalmente, eu tenho o poder que vem de Deus em mim. Uhum. Eu tenho a natureza forte, decidida, determinada, vencedora, que foi Deus que colocou em mim. É esse fortalecimento que eu gosto muito de utilizar, né? Uhum. Para essa denominação, mas o conceito está bem baseado nisso, no sentido do nosso fortalecimento, né, enquanto equilíbrio, né, natural, com relação à nossa natureza, o que a gente veio para fazer também, né, e como que a gente está programado para isso. Tem coisas que são bases importantes para que a gente possa se reconhecer, trabalhar um pouco mais a nossa identidade como ser. Falar sobre identidade, para mim, brilha o olho. Porque no meu processo, eu me encontrei e comecei isso que eu estou fazendo hoje, quando eu entendi a minha verdadeira identidade, né? Quando eu falo ali sobre ser imagem e semelhança do Criador, que é o que está escrito na Bíblia, né? Quando eu entendi que eu tinha essa imagem, que eu tinha esse carimbo, assim, que foi Deus que me colocou, e na palavra dele fala o lugar da mulher dentro de um relacionamento, né? O lugar da mulher não é a que manda, não é a que faz, que controla tudo sozinha. Não é esse lugar. E aí eu comecei a entender que eu estava me tornando essa mulher, porque o mundo diz que a mulher tem que ser assim. Por isso que eu falo que as pessoas estão vulneráveis aos conceitos das outras pessoas. A influência de outras pessoas e dos influencers, né? Dos grandes influenciadores. Então, eu tenho que construir o meu pensamento. Eu não posso seguir o pensamento de alguém. E foi aí, nesse tempo que eu tive de... eu não posso dizer que foi um tempo de luto. Não foi assim. Mas foi uma página... De amadurecimento, né? Foi uma página que eu coloquei em branco na minha vida para começar a construir uma história da Kathleen mulher. Né? E foi aí que eu comecei a ver tudo isso. Um ressignificar, né? Total. Bom, é um ressignificar todos os dias. Né? É um ressignificar todos os dias, porque todos os dias, a cada passo que eu dou, eu vejo um resquício de algo do passado, né? E algo que eu quero avançar, e talvez ainda não avancei por conta disso, ou algo que eu estou avançando, porque eu consegui me despedir daquele passado. Sim. Então, quando eu vejo para as mulheres que estão vivendo até relacionamentos abusivos, ou até vivendo relacionamentos desconectados, né, por conta disso, eu tenho um desejo muito grande de que as pessoas vivam o que eu vivo hoje. Né? Hoje eu vivo um relacionamento saudável, mas nem sempre foi assim, né? Hoje eu vivo um relacionamento de prosperidade, né? A gente tem que até cuidar, né? Porque prosperidade não é dinheiro, né? Vivo um relacionamento... É a mesma coisa do sucesso, né? Que as pessoas também atrelam. Eu vivo um relacionamento de prosperidade, de diálogo, né? De toque,
de amor, de demonstração de amor, né? E aí, antes eu comentei, né, sobre a parte sexual. A parte sexual é o depois de tudo isso. Deve ser, né? Porque a gente brinca, né? E depois de 40 anos, o que vai sobrar, né? Isso é bem comum, né? As pessoas conhecem isso muito bem. Mas é a verdade. É a verdade. Então, faz parte de um processo, né? Precisa ser construído desde o primeiro dia. Até porque eu gosto muito de falar, o relacionamento, o casamento, é uma decisão diária, né? Assim como estar vivo, né? A gente querer ver a vida com bons olhos é uma decisão. Ver a vida colorida com é uma decisão. Positivismo, né? É. Não, é um positivismo que é importante, porque, na verdade, o cérebro, ele opera, ele tem um melhor desempenho quando a gente opera no positivo, não no negativo ou neutro. Exatamente. Então, a gente quer ver isso acontecer na vida das pessoas. E olha só, no trabalho que tu realiza, tu trabalha relacionamentos, então, quer dizer, são duas pessoas, né? e tem um impacto muito grande que a gente estava falando, né, da questão de a gente se desconectar da nossa própria natureza, a gente se distanciar um pouco, ou não ter clareza, ou não ter isso bem forte na gente, que é com relação à nossa identidade. E quando isso acontece, a gente tem um impacto na autoestima, né? Muitas vezes de forma negativa. E isso vem tanto da mulher quanto do homem também dentro de um relacionamento, né? O que que tu vê hoje que ou, enfim, se quiser trazer isso também, né? De que forma que o pessoal pode estar trabalhando um pouco mais isso em termos de relacionamento? Como é que tu trabalha isso? A parte identidade, eu gosto muito de dar uma atenção à parte autoestima da mulher, que muitas vezes ela não consegue entender. É um assunto bastante abrangente. Muitas vezes o homem nem sabe. Inclusive eu fiz uma live há uns dias atrás sobre pornografia, né? Até então não era o meu foco, né, do meu trabalho, mas eu sei que ele faz parte. Então esse é um assunto que o homem não tem dimensão do quanto afeta a autoestima de uma mulher, né? Então às vezes aquela mulher que veio ouvindo da mãe palavras negativas, né, sobre corpo, sobre peso, sobre escola, né, o quanto ela é eficiente na escola, vários pontos, e a mulher cresce acreditando nisso, entra num relacionamento com todas aquelas raízes, né, com tudo que ouviu da mãe, com tudo que ouviu do pai. Tá com essa autoestima já abalada, né? Já tá com a autoestima abalada. De repente entra em um relacionamento que o homem também tem as suas questões, né, a sua bagagem, eu gosto de falar, E também é importante falar isso, porque muitas vezes são dilemas que ficam muito velados, mas que eles também têm. Com certeza. E aí entram duas pessoas machucadas em um relacionamento, né? Podem ser duas pessoas que tenham sido feridas, ou duas pessoas que têm muitas crenças negativas a respeito de si mesmos, a respeito da vida, né? A respeito da sua própria natureza, da sua verdadeira identidade. O que vai acontecer? Muitos problemas podem acontecer, né? E aí eu trouxe essa questão, assim, da pornografia, porque existe um elo ali que se quebrou. Eu gosto muito de usar a tríade, né? Se nós não tivermos o homem e a mulher e Deus acima disso como alguém que nos dá uma esperança, né? Uma esperança de vida, uma esperança de que vale a pena, uma esperança de que eu decido construir o meu casamento todos os dias, né? Porque é uma construção, é um desconstruir e um construir. É um trabalho, né? Como eu falo sempre, a gente tá trabalhando, né? Algo que a gente quer que rendam frutos, ou a gente quer que realmente seja bem sucedido, a gente precisa investir um tempo nisso, dedicação também. Pra mim, essa referência é Deus, né? Mas pode ser a referência que a pessoa quiser, né? Eu só digo assim, se não existe algo espiritual que rege, né, o viver aqui na Terra, vai entrar outra pessoa ou outra coisa e vai ocupar esse lugar. Não tem como, é uma tríade. Eu não sabia disso, né? E eu fui entendendo na caminhada a importância que tinha, porque eu comecei a observar outros casais, né? De alguma forma, nós precisamos de uma referência que é sobre o nosso natural, né? O meu natural é aqui na Terra um tempo curto,
Mas a parte espiritual, que é uma busca, né, que o ser humano faz, ele precisa estar presente no relacionamento, precisa fazer sentido para os dois. Não pode ser só para mim, não pode ser só para o outro, né? Tem que fazer sentido para os dois essa busca. Eu não tô aqui para nada, né? E eu não tô aqui por nada. Eu não caí de paraquedas aqui no mundo como se tivesse acontecido um acaso. E nem me uni a alguém por acaso. Sabe que eu gosto muito de trazer essa questão assim. Se eu tenho uma ferida não curada, eu vou buscar a cura através de alguém. E muitas vezes aquela pessoa também tá ferida, né? E eu só posso falar isso porque eu vivi isso. Mas é muito relacionado à similaridade também, né? Esses encontros estão muito relacionados a isso, né? Sim. Então... acaba aproximando pessoas, muitas vezes, não aparentemente, né? Não. Mas com uma certa sinergia, sim. Porque eu procuro no outro uma resposta que a minha alma tá sedenta, né? A minha alma tem sede de uma resposta para minha dor, tem sede de uma resposta para o meu bloqueio, tem sede de uma resposta por alguma coisa que eu não sei o que é. Se eu até então não encontrei em nada, nem em ninguém, quando eu vejo que uma pessoa demonstra um certo amor por mim, me elogia, me trata bem, é por isso que tem tantas mulheres que entram nos relacionamentos achando que encontrou o príncipe encantado e, na verdade, ela encontrou um band-aid para sua ferida. Sabe? Por baixo tá machucado. E aí vem aquela pessoa com flores, né? Demonstrando 1000 amores, com tudo. E quando vê aquele relacionamento não era nada daquilo de quando começou. Mas foi um relacionamento que começou sem alicerces, né? Começou, como eu estava falando, com 2 pessoas que vieram do jeito que estava. E qual é o meu papel? Se dentro desse relacionamento realmente existe amor, mas por algum momento se distanciou, o meu papel é mostrar quais são as bases de um bom e sólido relacionamento e as pessoas se reconectarem. Ou elas vão entender que aquela conexão, na verdade, nunca deveria ter acontecido. Mas e uma das formas dessas bases está relacionada em apoio, né? Que hoje muitas mulheres reclamam que não tem um incentivo, que não tem apoio, né? E é um elo, é uma conexão que se estabelece ali e tem que ser uma nutrição mútua. Sim. Né? Senão morre. Morre. Né? Porque a mulher começa a cobrar do homem e o homem começa a cobrar da mulher. Né? E não dá. Quando eu falo que... Quando eu entendi o papel do homem e o papel da mulher, a mulher, ela tem uma autoridade dentro da casa e dentro do relacionamento. Ela é uma líder, né? Querendo ou não, ela é uma líder. E o homem também tem uma autoridade dentro da casa. Né? Ele também é o cabeça do lar. Mas eles têm funções diferentes, papéis diferentes. Exatamente. Quando um tenta roubar o lugar do outro, né? Ou quando um tenta tirar o lugar do outro, é aí que acontecem os problemas, né? Então, sim, precisa ter equilíbrio nas conversas, precisa um dizer para o outro o que eu estou sentindo, né? Aconteceu uma situação, fala para o seu parceiro como você se sentiu. Tem um vídeo que eu acho muito engraçado no Instagram até que eu vi, que quando a mulher pergunta para o homem, né, o que foi? Ele diz nada. E nada é nada. E nada é nada. Agora, quando ele faz a pergunta pra mulher e diz assim, e ela responde nada, e atrás de nada tem muita coisa. Quando o homem entende isso, ele tá no lucro, né? Porque aí evita muitos problemas. Pode dar um terremoto no meio do caminho, né? Mas a mulher também precisa ser clara. Porque justamente o homem não tá dentro da cabeça da mulher. Nem em uma roda de mulheres, muitas vezes a gente consegue entender o pensamento umas das outras, né? A gente tem essas trocas, né? Imagina um homem que funciona bem diferente, né? O funcionamento como um todo masculino é diferente da mulher. Graças a Deus. Que bom. Glória a Deus por isso. Mas é realmente assim, eu entendo que um casamento ou um relacionamento, antes eu preciso dar, para depois eu receber. Talvez a pessoa não consiga demonstrar amor da forma como eu gosto de receber. Se eu gosto de receber o toque. Às vezes a pessoa, o outro, ou a esposa, a namorada, enfim, nunca recebeu o toque da mãe. Nunca recebeu o toque, um abraço do pai. Não tá acostumada, né? Não tá acostumada, ela não sabe demonstrar dessa forma.
Então, eu gosto muito de trazer essa realidade, né, dentro das mentorias. Qual é a forma de amor do outro? Tem um livro muito famoso, né? As 5 linguagens do amor. Maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Mas não adianta só ler o livro sem colocar em prática, né? Então, se a forma de o outro demonstrar amor não é a forma que eu conheço por amor, então deixa eu conhecer o outro. Deixa eu entender e receber a forma como ele dá, não apontar o dedo e julgar, né? Porque assim como eu tenho as minhas fases, assim como o outro tem, eu também tenho as minhas falhas. Também é um exercício a gente aprender a receber. Né? Muitas vezes a gente não tá acostumado. Ou pedir ajuda, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Ou a gente pedir ajuda que a gente não tá acostumado, que a gente acha que é autossuficiente, que a gente consegue dar conta de tudo. Tô falando aqui um pouco mais na perspectiva da mulher, né? Sim. Mas se abrir para essas coisas novas que estão surgindo, para novas possibilidades, inclusive, né? Muitas vezes também foi ouvido a tão e famosa frase: tu não fez mais do que a tua obrigação. Né? Então, essa dificuldade de receber elogio também tem a ver com isso, né? Imagina, né? Não, aí a pessoa se acanha. Não, se a pessoa me elogiou, obrigada. Receba. Né? Receba. Você também vai conseguir elogiar mais, você também vai conseguir entregar mais quando você recebe, internaliza, se alegra, porque são as pequenas comemorações também, né? A cada passo que nós evoluímos, a gente precisa comemorar. Eu não sabia receber elogio também, né? Hoje eu penso, que alegria quando a pessoa olhou algo em mim que eu sei que eu fiz de coração e ela se alegrou com isso. Que bom. Obrigada. Né? Obrigado para mim, obrigado para você. Vamos comemorar juntos. Isso né? Fortalece, né? Muito. Fortalece os elos. E aí, como tu falou, não é só para o relacionamento, né? São para as relações. Né? Isso é muito importante. Exatamente. Muito importante. E como é que tu vê hoje essas trajetórias dentro dos relacionamentos? Por exemplo, relacionamentos que já tem há um tempo, né? Que já tem certo tempo aí, uma jornada, né, juntos. O que tu pode trazer para o pessoal também um pouco, assim, de como não se perder nessa caminhada, não perder essa conexão, como é que a gente pode estar nutrindo isso, porque isso tu acompanha esses casais e tu percebe que isso existe, que ao longo do tempo se entra num automatismo relacional. Esses dias eu fiz um vídeo, né, de uma daquelas respostas de caixinha de perguntas no Instagram, e aí eu falei, sabe qual é a melhor forma de reacender essa chama, se ela apagou? Volta lá no início do namoro. Como é que era lá no início do namoro? Era o escondido que era bom. Não precisa esconder agora. Mas como é que era aquela chama, aquele essência, desejo, né? Aquela essência, aquele momento de descobrir o outro? Porque a partir do momento que eu tento me descobrir, né? E eu me descubro todos os dias, e eu me renovo todos os dias, e eu dou esse espaço, essa oportunidade, eu ofereço isso para que o outro faça também. Eu quero me apaixonar pelo outro todos os dias, né? Eu quero amar o outro todos os dias, porque eu vejo um processo de evolução. Lógico que isso tem um querer aí, né? Que nós conversamos nos bastidores também. Tem que ter um desejo, tem que ter um querer. Mas a dica que eu dou sempre para esses casais é: não vive só o agora. Não pensa que só porque você já conhece o outro não precisa conquistar ele ou ela todos os dias. Precisa. Conquista no olhar, conquista no toque. E a importância da admiração, inclusive, né? A admiração é o ponto principal. Porque é a admiração que vai te fazer ajudar, potencializar, incentivar. A mulher tem esse poder, né? A mulher tem o poder de elevar o homem ou ela tem o poder de acabar com o homem. Aí eu acho que tá a virada do amor, eu acho que é um dos... é um dos vieses aí, que é essa admiração. Eu acho que quando a gente admira o outro, cara, acho que é interessante, começa a ficar mais interessante, né? Quando nós admiramos o outro, a gente tem um desejo intrínseco, natural, de ver o outro evoluir, de ver o outro se elevar como ser humano, como pessoa, no caso dos relacionamentos, como cônjuge, né? E falando nas relações também, quando esse desejo é real, eu tenho desejo de ver o outro se elevar. Tem algo importante que eu lembrei agora, falando sobre isso, que é o perdão.
eu trago muito forte na mentoria o entendimento da importância do perdão. Aconteceu alguma coisa hoje, perdoa hoje, né? Lógico que tem casos e casos. E tem situações. Tem situações e situações. Mas aquelas briguinhas, né, do dia a dia, não dorme um virado de poupança pro outro. Desnecessário. Faz o conserto, né, daquilo que precisa e no dia seguinte é um novo dia. Ou melhor, a partir daquele momento é um novo momento, né? Claro, óbvio, né, como tu acabou de dizer. Tem situações e situações, mas eu gosto muito de lembrar que aquele momento, aquela situação, se ela é trágica, se ela é mais dolorida, se ela é mais profunda, ela não começou naquele momento. Então, eu gosto de dizer, onde você também falhou, né? Porque é muito bom colocar só a culpa no outro. Eu sempre me isentar da responsabilidade e da culpa, não dá, né? Normalmente, quando isso acontece, é quando a gente se perde no meio do caminho, né? Porque é mais fácil sempre a gente olhar que o outro não tá sendo bom, que o outro tem que mudar, mas a gente não olha como a gente tá agindo, né? Ter essa clareza também é um divisor de águas dentro do relacionamento, né? Muito, muito, muito importante. E a gente estava falando sobre admiração, né? E voltando nesse ponto, porque existe também, quando não existe admiração, às vezes existe uma competição entre o homem e a mulher dentro do relacionamento. Às vezes eles disputam e acabam competindo, né? Tem até, às vezes, um senso aí de inveja, né? E tudo mais, um pelo outro. Não tem essa admiração. Esses relacionamentos, em algum momento, estão fadados, né? A morrerem. Onde tem competição, não tem crescimento. Não tem construção. Eu tô tentando pegar o espaço do outro, quero o meu e mais o espaço do outro, né? Não tem construção, porque o casamento... Vamos falar de casamento. Tem espaço para os dois, né? É uma aliança, né? Só que os dois se formando né? São duas pessoas que decidem formar um elo, né? O ato sexual é a confirmação disso, porque é o momento mais íntimo do casal, né? Deveria ser, pelo menos. Mas, a partir do momento que o casal decide que está formando uma aliança, eles também precisam se posicionar tal como é. E a aliança não é só porque são dois elos dourados, né? Que um na mão de cada um dos dois. É uma decisão de aliançar decisões, aliançar emoções, né? Aliançar os pensamentos. Também, né? Sim, de fazer uma união da forma que dê certo. Se o outro não tem, digamos assim, a velocidade que eu tenho de... Um exemplo, né? O outro não tem a visão empreendedora que... né? Um tem e o outro não tem. Conversem, mas não diminua o outro por causa disso. Se complementem, né? Mas uma das coisas que a gente vê também são do automatismo relacional, que eu trouxe, criei um termo aí. Mas o que acontece? É muito comum também, né? De ver... tá formando um elo, tu tem uma aliança com aquela pessoa e tu tá falando mal daquela pessoa pros outros. Né? É contraditório. Contraditório, né? No mínimo contraditório. Eu decido me aliançar, eu decido ser com essa pessoa, uma com essa pessoa. Que eu tenho que ser leal. Inclusive. Que eu tenho que ser leal. E, de repente, eu, por um momento, corto essa aliança e vou abrir para outra pessoa. É dar margem para problemas entrarem. Justamente porque cada pessoa vem com a sua bagagem. Então, vamos usar um exemplo aqui. Eu e o meu esposo. De repente, eu trago uma situação para uma outra pessoa frustrada nos seus relacionamentos. E aí eu vou dar ouvidos às reclamações, às murmurações, a bagagem negativa que ela tem de vida, de todas as frustrações, e eu começo a pensar sobre aquilo. Mas eu acho que ela tem razão. Pronto. Eu já não volto pro meu relacionamento da mesma forma. Já tô vendo com outros olhos. Já tô vendo com outros olhos. Então, eu já nem deixo espaço para tentar organizar e voltar a manter a união. E manter a união. Então, esse é o maior dos perigos. Eu tenho para mim que aquela
aquela verdade que já se conhece, né? Aquilo que acontece dentro de um casamento tem que ser resolvido dentro do casamento, né? O máximo que você vai fazer é buscar um conselheiro, mas ninguém tem que te dizer o que você tem que fazer, porque você é adulto, você tem que saber o que você tem que fazer, né? Só que se você não se conhece, se você não sabe quem você está vulnerável à opinião de outra pessoa. Exatamente, mas aí é do senso comum, né? Ou uma pessoa que não tá inserida naquele relacionamento, ou é alguém que não tem propriedade também para estar falando, que muitas vezes vai afundar mais ainda aquele relacionamento, né? Exato. E aí a importância de ter, muitas vezes, até um profissional acompanhando, guiando, orientando, direcionando. Uma pessoa neutra que olha de fora. De outra perspectiva, né? Que vê as deficiências de um comportamento e do outro comportamento. Para fazer ajustes. Para fazer os ajustes. Tem algo que eu também trago na mentoria, que eu faço os testes, né? Existem muitos testes, mas o que eu me identifiquei no meu processo foi o teste dos temperamentos, né? Os temperamentos, algumas pessoas já conhecem, já ouviram falar, outras não. Que tem o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Cada um desses temperamentos tem pontos positivos e negativos muito característicos. E por eu não conhecer o outro, eu julgo. Eu quero que ele seja, que ele pense, que ele faça como eu faço. E que nem eu penso. E como eu penso. Não. A partir do momento que eu vejo a beleza no temperamento do outro, eu vou pegar aquilo e vou dizer, nossa, isso eu não tenho. Como eu faço para ter? Não é natural, mas eu posso construir. Ou como eu lido melhor com isso. Ou como eu lido melhor. Se eu tenho um temperamento que não tem paciência, quantas vezes eu faço uma caca por eu não ter paciência? Já vou fazendo e vou resolvendo, enquanto meu cônjuge, de repente, é mais tranquilo. Você não tem, precisa de processar. Consegue olhar com outro olhar, consegue olhar mais analiticamente. E vice-versa, né? Tô dando um exemplo. E vice-versa. Então, essa é a beleza de quando eu entendo sobre mim, eu vou ter desejo de entender sobre o outro. Porque eu admiro o outro, mas eu ainda não sei. Eu admiro ele, porque foi ele, foi ela, enfim, né? Por quem eu olhei a primeira vez. E eu vi algo ali, né? Que chamou a minha atenção. Mas é um despertar e um descobrir todos os dias. Exatamente. Esse olhar eu gosto de trazer na mentoria, porque é a base para um bom relacionamento, que é o que vai fazer os relacionamentos durarem mais tempo. Exatamente. Né? Hoje se vê muito, e é uma forma de dizer, a partir do momento que você entende isso, você não dá mais você não dá mais ouvidos as influências externas, principalmente alguns detalhes da mídia que possa manipular, por exemplo, relacionamentos curtos e descartáveis. É a volatilidade dos relacionamentos hoje, né? Curtos e descartáveis, voláteis, inseguros, excesso de ciúme. Excesso de ciúme é uma insegurança que a pessoa que está muito relacionado também a esses desequilíbrios emocionais, né? Muito. Muito. E crenças, enfim, né? Até uma falta de autoconhecimento, né? Em vários aspectos isso também está influenciando. Quando nós não nos conhecemos, os problemas, os terremotos que a gente causa, né? As desavenças que a gente causa sem saber podem ser muito fortes, muito severas e pode levar a grandes consequências. Por isso que quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conseguimos entender construir, o outro, né? e se construir. Construir Exatamente. a nossa jornada. Muito bom. Por isso que o virada do amor é isso, né? Eu queria que tu trouxesse isso pro nosso fechamento do nosso bate-papo. Eu quero que tu traga isso pro pessoal que tá vendo. Qual é... A gente tá na virada do ano. Então, é a oportunidade de recomeço, né? Que o pessoal gosta de levar muita coisa ao próximo ano que tá começando. É um novo gás, é uma nova perspectiva. Traz isso pra essa virada do amor. Qual é a dica de virada do amor que tu dá pra 2024? A dica de virada do amor. A dica de virada do amor... Primeira dica.
dia 28 às 19 horas, no meu Instagram, eu já tô divulgando, dia 28 às 19 horas, nós vamos ter um encontro, uma aula secreta, muito legal. para que as pessoas consigam entender em que ponto elas estão. Você vai entender em que ponto você está e o que você precisa fazer para virar tudo na sua vida, no seu relacionamento, no seu relacionamento amoroso ou no seu casamento. Decida construir uma base sólida para o seu relacionamento e se sentir preenchido verdadeiramente com o amor da sua vida. Se não está acontecendo agora, que você se prepare para que ele chegue. Foi isso que eu fiz. Eu me preparei para que chegasse nesse momento, e eu estivesse pronta, né? Eu estivesse pronta para viver isso. Talvez você não está vivendo porque você não tem esse entendimento, não tem esse conhecimento ainda. Muito bom. Quer deixar teu Instagram então pro pessoal que quer te seguir e quer participar e quer entender um pouquinho mais sobre a Virada do Amor? A Virada do Amor. Dia 28 às 19 horas, meu @ Kathleen.Cardoso. É Kathleen exatamente como se fala, né? Kathleen, bem o português, .Cardoso. Lá eu também trago algumas perguntas, né, que eu respondo as perguntas de vocês, então fica aí o meu convite também, traz a sua pergunta, traz a sua demanda, porque a minha resposta pode te ajudar, mas dentro da mentoria, com o entendimento, você consegue colocar em prática na sua vida e fazer a coisa acontecer. A virada do amor é consequência da sua virada de mentalidade e das tuas emoções. Muito bom. Muito obrigada, Kathleen, pela tua participação, eu adorei, espero que vocês também tenham gostado, pessoal. E fica aqui o convite, né, da Kathleen para vocês participarem e entenderem um pouquinho dessa virada do amor aí, que temos um bate-papo bem descontraído com relação aos relacionamentos, né? E espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo Pode Estar. Tchau, tchau. Shine bright like a diamond.